O senhor pode repetir isso olhando nos meus olhos, professor? A voz de Memphis Depay cortou o vestiário como uma lâmina. Silêncio. Nenhum jogador se moveu. Dorival Júnior, de braços cruzados, encarava o atacante com a serenidade de quem carrega décadas de vestiário, mas seus olhos piscavam demais. Sabia que aquela conversa sairia do controle. Já tinha saído. Na sala ao lado, diretores da comissão técnica trocavam olhares tensos. Já havia rumores há semanas sobre salários atrasados, mas até então, só os mais jovens tinham comentado entre si, quase como um desabafo sussurrado. Ninguém esperava que fosse Memphis o primeiro a quebrar o pacto de silêncio. Ninguém. Eu estou aqui porque respeito essa camisa, continuou Memphis, avançando um passo. Mas não sou moleque. Tenho família. Tenho compromissos. Não aceito ser tratado como se meu esforço aqui fosse favor. Eu cumpro. E o clube? Dorival respirou fundo. Por instinto, olhou para os jogadores ao redor. Romero abaixou os olhos. Paulinho cruzou os braços. Maicon tamborilava os dedos na coxa, impaciente. Aquilo não era só entre treinador e jogador. Aquilo era um reflexo do ambiente sufocado que havia tomado o CT nas últimas semanas. Memphis, você sabe que a situação do clube não é simples, respondeu Dorival, escolhendo as palavras como quem atravessa um campo minado. Mas vir expor isso assim, no vestiário, na frente de todo mundo? E onde mais seria? Interrompeu o holandês. Quer que eu finja que está tudo bem? Que a gente joga sorrindo enquanto tem gente com 2 meses sem ver R$ 1? A frase caiu, como bomba. 2 meses. Alguns jogadores engoliram seco. Era verdade. Até ali, cada um fingia que o problema era só com ele. Mas Memphis dissera em voz alta. Era oficial. Era real. Um estagiário de imprensa que passava pelo corredor parou ao ouvir a discussão. Sacou o celular discretamente e apertou o gravador, de áudio. Era o tipo de vazamento que, ele sabia, viraria manchete antes do fim do dia. Mas, naquele momento, Memphis não se importava. Ele não precisava da imprensa. Precisava de resposta. Olha só, disse Dorival, enfim se soltando. Você não pode usar sua fama para destabilizar o grupo. Isso é Corinthians. Aqui se resolve. Internamente. E quando a direção se cala, a gente faz o quê? Finge que tá tudo certo? Eu vim para somar, mas não para me calar. Futebol é negócio, professor. Eu entrego dentro de campo. O clube tem que entregar fora dele. Só isso. Romero, sentado ao lado, olhou para Memphis e assentiu levemente com a cabeça. Paulinho respirou fundo. Era o primeiro a entender a gravidade daquilo tudo. Se Memphis falasse com a imprensa, e era questão de tempo, a diretoria teria que se posicionar. E talvez isso gerasse uma crise daquelas. Talvez fosse o começo do fim. O senhor quer que eu pare de falar? Tudo bem, disse Memphis, dando um passo para trás e olhando para todos no vestiário. Mas então alguém me diz: quem vai? Falar por vocês? O silêncio foi ainda maior do que antes. O eco da pergunta parecia grudar nas paredes. Dorival sabia que não havia resposta. Pelo menos, não uma que coubesse naquele instante. Minutos depois, Memphis saiu do vestiário sem olhar para trás. A frase dita ali, quem vai falar por vocês? Já ecoava em todo o clube. Um roupeiro ouviu. Um assessor comentou. Um segurança repetiu ao telefone. Quando chegou à diretoria, já era assunto no grupo de WhatsApp interno. Um diretor perguntou se era verdade mesmo tudo isso que ele disse. O presidente leu a transcrição e não respondeu. Naquela tarde, enquanto o sol batia forte no NUT, gramado vazio do CT, a fala de Memphis rodava como um fantasma nos corredores. Quem vai falar por vocês? E todos sabiam a resposta. Ninguém. Até agora. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol bater forte no gramado do Parque São Jorge,
A frase de Memphis já circulava como fumaça em corredor fechado. Quem vai falar por vocês? Não era mais apenas um desabafo. Tinha virado manchete. Tinha virado chamada de rádio. Tinha virado meme. E, acima de tudo, tinha virado assunto entre os próprios jogadores. No grupo do elenco, a maioria preferiu o silêncio. Uns mandaram emojis neutros. Outros nem visualizaram. Mas no vestiário, o ambiente tinha mudado. Os olhares diziam mais do que qualquer palavra. Era como se alguém finalmente tivesse gritado durante um incêndio silencioso. Memphis chegou cedo ao treino. Estava de fone, capuz na cabeça, expressão dura. Não evitou ninguém, mas também não provocou. Apenas entrou, trocou de roupa e se sentou. Romero foi o primeiro a se aproximar. Pôs a mão no ombro dele e disse baixinho: "Você falou que ninguém teve coragem." Memphis não respondeu. Limitou-se a encarar o vazio, como se pensasse em tudo que poderia acontecer dali para frente. Ele sabia o peso da sua atitude. Sabia que muitos iriam chamá-lo de ingrato, de estrela, de mercenário. Mas não se importava. Já tinha passado por coisa pior. Dorival entrou logo depois, escoltado por 2 auxiliares. Não disse uma palavra. Cumprimentou com um aceno vago e se trancou na sala de vídeo. Havia um desconforto pairando no ar. Não era raiva, era receio, era tensão crua. Durante o aquecimento, Memphis ficou no canto, chutando bolas sozinho. Paulinho se aproximou. Era o mais experiente ali, uma referência. No grupo, falou com a voz baixa, mas firme. "Você não está errado, Memphis, mas precisa saber que agora eles vão te mirar." "Eles quem?" perguntou Memphis sem olhar. "Diretoria, torcida, até a imprensa. O clube sempre arruma um jeito de virar o jogo contra quem fala demais." "Eu não falei demais. Falei o suficiente." Paulinho assentiu. Sabia que não adiantava tentar conter o que já tinha começado. O que o holandês tinha feito era dar um nome à frustração coletiva. E isso, em ambiente de futebol, era dinamite. Pouco depois, o diretor de futebol apareceu no gramado. Chamou Dorival e alguns líderes do elenco para uma conversa reservada. Memphis não foi chamado. Nem queria ser. Observou de longe. O rosto do diretor era tenso. Dorival gesticulava. Paulinho parecia tentar acalmar os ânimos. Romero, do lado, cruzava os braços. A conversa durou quase 10 minutos. Quando voltaram, ninguém disse nada. Mas bastou o treino acabar para o vazamento começar. Primeiro, um jornalista publicou no Twitter: "Reunião tensa entre diretoria e líderes do elenco, após fala de Memphis. Internamente, clube considera atitude desnecessária." Outro colunista escreveu: "Memphis pode estar cavando a própria saída." Um terceiro, mais ácido, disse: "Dorival teria se sentido desrespeitado no episódio de ontem. A resposta não veio de Memphis, veio de dentro." Na entrevista coletiva do dia, marcada para outro tema, o zagueiro titular foi chamado para representar o grupo. E quando lhe perguntaram sobre Memphis, ele hesitou por 2 segundos, respirou fundo e disse: "Todo mundo aqui trabalha duro. Todo mundo merece respeito. Quando um colega fala o que a maioria sente, o mínimo que ele merece é ser ouvido." Aquilo bastou para mudar o clima. Nos bastidores, a diretoria se dividia. Um grupo queria punir Memphis com multa interna. Outro temia que qualquer retaliação se voltasse contra o clube. Afinal, os atrasos eram reais. Os boletos também. E o vestiário não era burro. Dorival, pressionado, decidiu convocar uma conversa com Memphis. Chamou-o na sala fechada. Só os dois. Sem comissão, sem assessor, sem gravador. A porta se fechou. E ali dentro, pela primeira vez, os dois disseram o que pensavam. "Você me expôs, Memphis. Eu expus um problema. Se você se sentiu atingido,
Talvez estivesse no lugar errado, na hora errada. Isso aqui é um clube, não uma empresa europeia. As coisas se resolvem no tempo certo. E enquanto isso, a gente joga sem receber? Espera cair pingado na conta? Não sou garoto. E não sou burro. Dorival encarou o jogador. Havia algo ali que ele não podia controlar. A verdade. O técnico não tinha culpa direta pelos atrasos, mas era o rosto do comando. E quando a água sobe, o primeiro a ser cobrado é quem está à frente. Se você quiser continuar aqui, vai precisar entender o peso de cada palavra. Eu sei o peso, mas também conheço o valor do silêncio, e ele está saindo caro. Do lado de fora, os jogadores começaram a comentar que Memphis poderia ser afastado. Outros diziam que ele estava forçando a barra para sair. Mas a maioria, no fundo, sabia que ele tinha feito o que muitos pensavam há tempos. Naquela noite, a frase dele virou manchete nos programas esportivos. Um comentarista disse: Memphis tocou num ponto sensível, e talvez por isso mesmo esteja fazendo história. No outro dia, um funcionário do clube, que há meses não recebia o vale-transporte, cruzou com Memphis no estacionamento. Aproximou-se com um papel amassado na mão. Disse, sem encarar: Obrigado por falar por nós também. Memphis pegou o papel, abriu, leu e apenas fez que sim com a cabeça. Dobrou de novo e guardou no bolso. Não disse uma palavra. Não precisava. Naquela manhã de sábado, o CT Joaquim Grava acordou cercado de câmeras. Era como se a imprensa tivesse farejado que algo maior estava para explodir. Microfones apontados, câmeras ligadas desde cedo, repórteres disputando espaço atrás da Abitsniki grade. Não era véspera de clássico, nem chegada de reforço. Era só um treino comum. Mas Memphis Depay estava no centro da tempestade. Do lado de dentro, o clima era outro. Jogadores evitavam falar no assunto, mas os olhares entre eles já bastavam. A maioria agora enxergava Memphis não como um rebelde, mas como um espelho. Ele tinha dito o que muitos engoliam havia meses. Só que agora, a coragem dele poderia custar caro. A diretoria, pressionada por conselheiros e por patrocinadores, se dividia. Havia quem exigisse punição. Havia quem sugerisse abafar tudo. Mas havia também quem pedisse uma reunião emergencial com Memphis para buscar uma solução silenciosa. O nome dele já havia ultrapassado o vestiário. Estava nas editorias de política do clube. Enquanto os diretores discutiam no ar-condicionado, Memphis treinava como sempre. Silencioso, focado, sem sorrisos, sem brincadeiras. O que chamava a atenção era a postura. Concentrado, mas firme. Como se dissesse com o corpo que não cederia, que não se arrependia. No fim do treino, Dorival o chamou discretamente. Vai ter coletiva. Hoje é o Paulinho, mas o presidente quer que você fale segunda. Oficialmente. Memphis ergueu a cabeça, olhou nos olhos do treinador e respondeu com a voz baixa. Se eu falar, não vai ser para mentir. Então pensa bem antes de aceitar. À tarde, os vídeos de bastidores começaram a pipocar nas redes sociais. Um, em especial, viralizou. Um trecho vazado da fala de Memphis, gravado por um funcionário do clube. A legenda dizia: ele falou por todos nós. Em poucas horas, a frase "Quem vai falar por vocês?" virou trend no X, no TikTok e no Instagram. Torcedores começaram a postar vídeos repetindo a frase com camisas do Timão, usando a hashtag #Ecrage para o Fala Memphis. Um influenciador famoso repostou o trecho e escreveu: ele não é só craque, ele é homem. Outro disse: finalmente alguém que não abaixa a cabeça. Um terceiro comentou: se afastarem o Memphis, o problema não é ele. No grupo interno da comissão técnica, alguém mandou o link do vídeo com a mensagem. Isso fugiu do controle. No domingo, no vestiário antes do treino fechado, Memphis entrou e notou que todos se calaram por 2 segundos. Mas, dessa vez, não foi silêncio de medo. Foi respeito.
Paulinho veio em sua direção com algo nas mãos. Era uma faixa preta, com letras brancas, feitas às pressas por alguém do grupo. Juntos ou calados para sempre. A gente quer que você use isso na entrada do treino de amanhã, disse ele, quase em tom de pedido. Vocês têm certeza? Depois de tudo que rolou, a gente não tem mais nada a perder. Memphis pegou a faixa e não respondeu de imediato. Guardou no armário e apenas disse: amanhã a gente decide juntos. No outro dia, segunda-feira, o Corinthians amanheceu, rachado por dentro. Uma parte da diretoria defendia uma nota oficial para reforçar a união do elenco. Outra queria que Memphis pedisse desculpas públicas. Mas ninguém tinha coragem de ligar para ele diretamente. No vestiário, Memphis abriu o armário, olhou a faixa novamente e ficou alguns segundos parado. Era apenas um pedaço de pano, mas simbolizava tudo. A vergonha contida, a cobrança muda, a falta de voz que os jogadores carregavam há meses. Romero se aproximou. Você vai usar? Memphis olhou em volta. Todos estavam atentos. Até os mais calados esperavam sua decisão. Vou. Atravessou o vestiário, colocou a faixa no braço e saiu. No corredor, o cinegrafista oficial do clube hesitou em filmar. Mas Memphis olhou para ele e disse: pode gravar. Isso também é Corinthians. Quando pisou no gramado com a faixa, os repórteres captaram a imagem. E em menos de 20 minutos já era manchete. O clube ainda não havia soltado nota oficial. E agora não tinha mais como fingir que nada acontecia. Durante o treino, a imprensa foi retirada do local. A ordem veio de cima. Mas já era tarde. A imagem estava no mundo. E a pressão também. Poucas horas depois, o presidente do clube convocou uma coletiva de última hora. Disse que o ambiente estava sendo manipulado e que o Corinthians não se curva a pressões públicas. Não citou Memphis, mas todos sabiam a quem ele se referia. Memphis assistiu à entrevista do próprio celular, sentado na academia, ao lado do fisioterapeuta. Ao ouvir a palavra manipulado, soltou um leve sorriso irônico. Então agora sou manipulador? O fisioterapeuta não respondeu. Mas no fundo, sentia que estava presenciando algo histórico. Na manhã seguinte, a imprensa já tratava o episódio como a maior crise institucional desde a saída de Cássio. Os programas esportivos se dividiam. Uns chamavam Memphis de corajoso, outros de imprudente. Mas todos concordavam em uma coisa. A frase dita por ele havia virado símbolo de resistência. Internamente, a diretoria voltou a discutir um possível afastamento. Mas Dorival se opôs. Se tirarem ele, perdem o grupo inteiro. E aí vocês que lutem para escalar alguém, o aviso era claro. O elenco estava com Memphis e a torcida começava a ficar também. À noite, um funcionário da base bateu na porta do vestiário enquanto Memphis colocava as chuteiras na mochila. Te procuraram no portão. É um senhor. Disse que é seu tradutor de um projeto social. Tá com uma carta na mão. Memphis foi até lá. Um homem simples, de cabelos grisalhos, segurava um envelope pardo. Quando o viu, se emocionou. Eu trabalho com jovens aqui no Capão. Redondo. Eles viram o vídeo da sua fala. Hoje, pela primeira vez, quiseram conversar sobre o que significa dignidade. Memphis pegou a carta, leu o primeiro parágrafo e seus olhos marejaram. Era de um garoto de 16 anos. Obrigado por mostrar que ser jogador não é só jogar. Não era mais sobre salários. Era sobre voz, sobre coragem e sobre não deixar o silêncio vencer. Na terça-feira à tarde, antes mesmo que os portões do Parque São Jorge se abrissem para a imprensa, os muros já falavam por si. Alguém havia pichado em letras pretas: não é rebeldia, é vergonha. Em outro canto, mais uma frase. Memphis falou. E agora, presidente?
A diretoria mandou pintar por cima antes das câmeras chegarem, mas já circulavam fotos nos grupos de torcedores. Era inútil tentar conter. A frase que Memphis pronunciara dias atrás continuava ganhando força. Gente simples, vendedores ambulantes, até funcionários antigos do clube. Todos pareciam repetir as mesmas palavras. Ele só disse a verdade. E essa verdade, agora, ameaçava derrubar estruturas. No vestiário, o ambiente estava denso. Jogadores que antes evitavam Memphis agora o cumprimentavam com firmeza. Nenhum puxava o assunto, mas o respeito era visível. Quando ele entrava, as conversas cessavam. Quando ele falava, todos ouviam. Dorival chamou os líderes do elenco para mais uma reunião. A tensão era palpável. Um diretor insistia em aplicar multa. Outro queria emitir nota conjunta dizendo que o grupo jamais teve salários em aberto. Paulinho foi direto. Se essa nota sair, vai ser desmentida no mesmo minuto. Ninguém aqui é idiota. Então você tá com ele agora? Retrucou o diretor. Eu tô com a verdade, respondeu Paulinho firme. Do lado de fora, a torcida já se articulava. Grupos organizados marcaram uma manifestação silenciosa para o dia seguinte. Cartazes seriam levantados na entrada do CT. Nenhum grito, nenhuma bandeira. Só frases. Uma delas, estampada em letras garrafais. Quem vai falar por nós? Enquanto isso, a imprensa explorava cada detalhe. Programas ao vivo discutiam não apenas o atraso de salários, mas a postura do clube diante de um jogador que ousou romper o protocolo. Um apresentador bradou em tom exaltado. Memphis Depay está sendo tratado como inimigo por dizer o que outros só murmuram nos corredores. O futebol brasileiro precisa parar de demonizar quem fala a verdade. Em outro canal, um ex-jogador comentou: Eu já vivi isso. Salário atrasado e diretoria muda. Só que naquela época, a gente engolia seco. Hoje, se você tem coragem, apanha. E se cala, adoece. Na manhã de quarta-feira, o clima no CT era de tensão pura. Viaturas estacionadas do lado de fora, equipes de reportagem ao redor. E a tal manifestação da torcida, silenciosa e pesada, se formava como prometido. Memphis chegou escoltado por um segurança, mas ao ver os cartazes, pediu que parasse o carro. Desceu, caminhou em silêncio até os torcedores. Um homem de cabelos brancos lhe estendeu a mão. Não abaixa a cabeça, filho. Quem fala a verdade nunca está sozinho. Memphis apertou a mão do homem e fez um gesto com os olhos marejados. Não disse nada. O silêncio ali era mais poderoso do que qualquer discurso. Lá dentro, Dorival o aguardava. O presidente do clube também estava presente. Pela primeira vez, os três se encontravam cara a cara, sem intermediários. Você transformou isso aqui numa crise sem precedentes, disse o presidente direto. Eu só disse o que todos sabiam e escondiam, respondeu Memphis. E a imagem do clube? Já pensou nisso? Eu pensei na dignidade. A imagem a gente reconstrói. O respeito não. O presidente respirou fundo. Havia raiva em sua expressão, mas também cansaço. Ele sabia que a verdade estava com Memphis, mas não suportava o fato de ter sido exposto publicamente. Nós vamos emitir uma nota. Queremos que você participe. Algo conciliador, que mostre união. Eu participo se ela for verdadeira. Verdade custa caro, respondeu o presidente. Mentira custa mais, rebateu Memphis. Horas depois, a tal nota foi publicada. Dizia que o clube reconhecia momentos financeiros delicados, mas reafirmava o compromisso com seus atletas e funcionários. Era uma tentativa de meio termo, mas não bastou. Um vídeo vazado do encontro entre Memphis e a torcida dominava as redes. A imagem do craque parado diante de um cartaz com a frase "Quem vai falar por nós?" e já estava estampada em camisas, capas de páginas de torcida e stories de ex-jogadores.
Na rádio do clube, um repórter cravou: o Memphis virou um símbolo. E isso, meus amigos, ou você acolhe ou tenta destruir. Na quinta-feira, antes do treino, Dorival chamou Memphis mais uma vez. Dessa vez, a conversa foi curta. Eles querem que você peça desculpas em vídeo. Dizem que é para virar a página. Eu não vou pedir desculpa por falar o que é certo. Então, você sabe o que vai acontecer. Memphis assentiu. Sabia. Mais tarde, um comunicado interno circulou entre os funcionários. Memphis Depay será poupado dos treinos por tempo indeterminado. A imprensa recebeu a notícia como um estouro. No X, a hashtag #ChigueiPimpo Memphis expulso já liderava os trends. Em grupos de WhatsApp, torcedores se revoltavam, mas também havia quem criticasse. Não precisava disso tudo. Se não está feliz, pede para sair. Não é maior que o clube. Dentro do vestiário, o clima era de velório. Romero socou o armário. Macon chutou uma garrafa. Paulinho chamou os colegas para uma conversa. O próximo pode ser qualquer um de nós. Então, ou a gente cala, ou escolhe um lado. No fim da tarde, Memphis foi ao campo sozinho. Estava vazio. Sentou no banco de reservas e ficou ali por minutos. Ninguém ao redor. Só ele e o silêncio. Pensava no futuro. Em tudo que tinha construído. Em tudo que podia perder. Seu empresário ligou. Propostas estavam chegando da Europa. O clube da Arábia também voltou a insistir. Mas nada disso o animava. Foi então que, no grupo do elenco, apareceu uma mensagem de um número não salvo. Eu não sou jogador. Sou só o cara da lavanderia. Mas você falou por mim. Obrigado. Memphis olhou a tela, sorriu de canto e digitou apenas: então valeu a pena. Na manhã de sexta-feira, a cadeira de Memphis no vestiário permanecia vazia. O armário trancado, a chuteira guardada. Nenhum aviso oficial do clube havia sido publicado, além da nota interna que anunciava seu afastamento, por tempo indeterminado. Mas ninguém no elenco acreditava que ele voltaria. Pelo menos, não como antes. A torcida se dividia. Parte apoiava Memphis abertamente. Outra sentia-se traída. Nas redes, as mensagens iam do "ele merece respeito" até "vai embora, então". Mas, no meio disso, algo novo surgiu. Uma faixa na entrada do CT com letras vermelhas, pintadas, por torcedores anônimos. Um homem fala. Um clube cresce ou se esconde. Lá dentro, Dorival tentava manter a rotina. Treino leve, conversa tática, planejamento para o próximo jogo. Mas o foco do grupo era outro. A ausência de Memphis não era só física, era simbólica. Era um lembrete de que, ali, quem ousava falar demais podia desaparecer sem cerimônia. Paulinho, Romero e mais 3 jogadores procuraram o técnico. A gente precisa de uma resposta. Isso não pode acabar assim, disse Paulinho. Já foi longe demais, murmurou Romero. Parece que o problema é ele, não os salários. Dorival não respondeu. Sabia que tinha perdido o vestiário naquele tema. E talvez também soubesse que, se pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Na tarde daquele mesmo dia, Memphis convocou uma entrevista coletiva por conta própria. Não no auditório do clube. Alugou uma sala simples em um coworking de São Paulo. Ao lado dele, apenas o tradutor, o empresário e um microfone. Sentou-se, ajeitou a gola da camisa e falou com voz baixa, mas firme. Não vim aqui atacar ninguém. Vim falar a verdade. O Corinthians é um clube gigante, com uma torcida que merece respeito. Por isso mesmo, não posso compactuar com silêncio enquanto funcionários e jogadores têm seus compromissos desrespeitados. O silêncio era absoluto. As câmeras captavam cada movimento, cada vírgula. Minha frase, "Quem vai falar por vocês?", não foi contra ninguém. Foi por todos.
Pela senhora da limpeza que me contou que pagava passagem com cartão emprestado. Pelo estagiário, que nunca reclamou, mesmo sem receber vale-alimentação há 2 meses. E por meus colegas, que se doam em campo mesmo sem garantia de salário no fim do mês. Ele respirou fundo. Os olhos marejaram, mas não cedeu. Não sou maior que o Corinthians, mas também não sou menor que minha consciência. Um jornalista levantou a mão. Isso é um adeus? Memphis sorriu. Breve. Isso é um basta. 2 horas depois, a assessoria do jogador confirmou oficialmente. Memphis Depay rescindiu seu contrato com o Corinthians, de forma unilateral, sem multa, sem negociação. Apenas fim. Tulto o clube, pego de surpresa, emitiu nota curta e protocolar. Agradecemos ao atleta pelos serviços prestados. Desejamos sucesso em sua trajetória. Nenhuma coletiva. Nenhum pronunciamento do presidente. Nenhuma homenagem, mas o torcedor, esse sim, reagiu. Na Neoquímica Arena, durante o jogo do domingo seguinte, aos 22 minutos do segundo tempo, o estádio silenciou por instantes, e então um grupo da arquibancada central ergueu uma faixa. Memphis, não faltou futebol. Faltou honestidade a quem manda. A imagem correu o país. Jogadores, mesmo em campo, olharam para a faixa. Dorival notou. Alguns dirigentes também. Mas ninguém comentou. Memphis deixou o Brasil 2 dias depois. No aeroporto, recusou entrevistas. Apenas caminhou em silêncio, com fones no ouvido e uma pequena mochila nas costas. Mas antes de embarcar, deixou um envelope fechado com o segurança que o acompanhava. Pediu que fosse entregue na sala da lavanderia do clube. Dentro havia uma carta. Vocês foram minha razão para resistir. Toda vez que pensei em recuar, lembrei da conversa na saída do campo, do bilhete no portão, da senhora que me chamou, de filho. Eu fui embora. Mas espero que algum dia vocês não precisem mais de alguém para falar por vocês. Que falem por si, com coragem, com dignidade. Assinado, Memphis. Meses depois, já jogando na Europa, Memphis foi entrevistado por um jornal espanhol. Perguntaram sobre sua passagem pelo Brasil. Ele pensou por um instante, olhou para o lado e respondeu. Foi lá que eu descobri que coragem não se mede em gols, mas em silêncio quebrado. De volta ao CT, ninguém mais falava em Memphis como problema. A diretoria trocou. O técnico saiu. Alguns jogadores também. Mas, curiosamente, em cima da prateleira da lavanderia, ficou pendurado um cartaz velho, feito à mão, colado com fita transparente. Quem vai falar por vocês? E ninguém ousou tirar.